Se Deus criou Satanás perfeito, de onde veio o mal? Se Deus é bom, de onde vem o mal? Como Satanás, que foi criado bom, se tornou mal? Porque Deus permite o sofrimento. Quem criou o pecado? Responder perguntas como estas não só serve para resolver um problema teológico, mas será capaz de nos fazer crescer e solidificar nossa fé e a espiritualidade. Neste vídeo, vamos assimilar e extrair o que podemos ver da perspectiva judaico-cristã. Como é possível compreender a ideia de um Deus de amor, bom e perfeito, ainda que o mal habite no mundo? Um dos maiores pensadores e intelectuais a tratar esse tema foi Tomás de Aquino, um importante filósofo e frade italiano da Idade Média, da Ordem dos Pregadores dominicano, intitulado Doutor da Igreja Católica, em 1567. Para especialistas contemporâneos, Tomás de Aquino foi um divisor de águas do pensamento humano, não somente da teologia, mas também da filosofia. Foi ele que escreveu a Suma Teológica. Ela é considerada um dos maiores tratados sobre a fé cristã. Quando Santo Tomás de Aquino escreveu a sua grande Suma Teológica, um dos seus objetivos era resolver os maiores obstáculos em relação à existência de Deus. A primeira das objeções é a superficial capacidade da ciência natural em explicar tudo com nossa experiência, mas sem Deus. E a segunda das objeções foi o problema do mal. Naquela época, explicar sobre o mal e seus problemas exigia uma enorme experiência de fé. Muitas pessoas abandonaram sua fé por conta do problema do mal, antes que por qualquer outro motivo. É certamente o maior teste de fé, a maior tentação à incredulidade. O problema fundamental pode se expressar de forma simples. Se Deus é tão bom, por que seu mundo é tão ruim? Se um Deus todo bom, todo sábio, todo amoroso, justo e todo poderoso está no comando do planeta Terra, o porquê da existência do mal e do pecado? E tem o segmento de lógica, que como Deus é o criador de todas as coisas, mas se o mal existe, ele deveria ter sido criado por Deus. Mas a primeira coisa que Tomás de Aquino faz com que seja notado é que o mal não é uma coisa, uma entidade, um ser, porém uma escolha errada. Muitos colocam o conceito de mal em Satanás, o anjo caído, como se tudo que é de ruim em sua existência partisse dele. Quem pode explicar quem é Lúcifer é o próprio Deus. Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito, livre de todo mal. Lúcifer, em latim, quer dizer portador de luz. Como trazem essas descrições a partir das traduções bíblicas? Um segundo questionamento a refletir é que o Deus Todo-Poderoso nos fez participantes do seu poder para escolher livremente. A origem do mal não é o Criador, mas a criatura que escolhe livremente o pecado e o egoísmo. Podemos concluir que o mal é uma escolha errada, baseada no nosso livre-arbítrio. Portanto, a origem do mal não é o Criador, mas sim a criatura que escolhe livremente o pecado. A queda de Lúcifer. Na perspectiva de materiais e conteúdo
da Igreja Adventista do Sétimo Dia e com referências bíblicas, temos que Lúcifer foi um dos anjos mais honrados do céu. Em Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Os querubins serviam diante de Deus, mas como Lúcifer, um querubim perfeito e poderoso, tornou-se Satanás, o inimigo de Deus. Lúcifer se transformou no diabo e Satanás, porque abrigou iniquidade. No livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aquele ser de extraordinária beleza e glória perverteu o seu livre arbítrio e caráter. Ao abrigar egoísmo, inveja e cobiça, Lúcifer transformou irreversivelmente sua natureza perfeita no temível Satanás. O incrível disso tudo, não havia nem um tipo, ação ou pensamento de pecado no céu. Satanás pretendia estabelecer um trono no céu. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Lúcifer trabalhou enganosamente, de modo que, inicialmente, os anjos não perceberam seu verdadeiro caráter. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Neste versículo é usada as palavras multiplicação do teu comércio. A figura de Lúcifer e a do rei de Tiro se confundem na profecia, pois ao atuar com a sabedoria da serpente, este rei se tornou um símbolo de Lúcifer. No livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 11 a 18, farei a leitura. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.
Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 11 a 19, nesta parte é uma profecia de dupla aplicação. Deus escreve um recado para o perverso rei de Tiro, só que, ao mesmo tempo, ele começa a mandar mensagens para o próprio Satanás, que era Lúcifer. Antes da queda, Lúcifer realmente era o querubim guardião, uma classe de anjos que fica próximo ao trono de Deus. E realmente ele estava no paraíso de Deus. Como o caráter de Tiro era perverso como o caráter de Satanás, Deus os utiliza-se de um jogo de palavras. Faz uma profecia de dupla aplicação para se referir aos dois. Realmente há partes do capítulo que se refere ao rei Tiro, mas outras partes mais fortes se referem realmente a Satanás. Satanás foi expulso do céu para a terra, assim como o êxito comercial do rei de Tiro levou à violência, o orgulho e a atividade persuasiva de Lúcifer em propagar seus enganos resultaram em uma guerra no céu. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Em Isaías, capítulo 14, verso 12, declarou: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. No livro de Lucas, capítulo 10, verso 18, Jesus afirmou: Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. No livro de Isaías tem umas descrições interessantes. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer almejava subir ao trono de Deus, desejando ser igual ao Altíssimo. Seu maior desejo era tomar o lugar de Deus e receber a mesma adoração que ele. O resultado dessa rebeldia foi uma intensa batalha no céu entre Cristo e Lúcifer. Em sua rebelião, Satanás levou consigo a terça parte dos anjos do céu. Isto é descrito em Apocalipse, capítulo 12,
versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Durante essa luta, um terço dos anjos se aliou ao adversário, e todos foram expulsos do céu, encontrando abrigo na terra. Deus poderia tê-lo eliminado de imediato, mas ele é fiel, cheio de misericórdia e justo. Criou seres livres para que o servissem por amor. Assim nunca recorrerá à força para atingir esse objetivo, ao contrário do que Lúcifer tem feito. No livro A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White, página 31, diz o seguinte: Deus não criou o mal, ele fez apenas o bem, à sua própria semelhança. O mal, o pecado e a morte são o resultado da desobediência originada em Satanás. Review and Herald, 4 de agosto de 1910. Qual é a solução de Deus para o mal? A resposta é simples e clara: o seu Filho amado. Em João, capítulo 3, versículo 16, expressa: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer por nós. Morreu como nosso substituto, pois o salário do pecado é a morte. Adão e Eva, ao primeiro pecado, deveriam morrer, mas Deus é misericordioso. Tinha o plano da salvação para a humanidade, e assim entregou o seu Filho amado. Ele, Jesus, se encarnou no planeta Terra e se sacrificou por nós. A cruz foi a solução prática de Deus para o mal. Jesus venceu a morte, pois foi ressuscitado. E assim, Jesus derrotou Satanás. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, eu espero que este vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia sempre tão especial. Até um próximo conteúdo. Um grande abraço.